Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de biologia do projeto Estudar Juntos, que é uma iniciativa do Campo Santo Inês, do Instituto Federal do Maranhão. Eu sou o professor Daniel e nós vamos para mais uma aula de biologia. No caso, hoje vamos falar sobre ácidos nucleicos, DNA e RNA. O que é importante a gente considerar aqui nesse estudo? Primeiramente, nas aulas anteriores a gente abordou o tema da imunidade, né, do sistema imunitário, sistema imunológico, e fizemos algumas aproximações com a Covid-19, né, que é o grande problema, né, da atualidade. Como o Enem ele vincula os conteúdos à atualidade, então está relacionado à imunidade. Aqui a gente vai falar também sobre outros aspectos que envolvem a Covid-19, como os vírus, por exemplo. E só que antes de falar sobre os vírus, a gente precisa entender um pouquinho do funcionamento dos ácidos nucleicos para uma maior compreensão dos vírus. Então é um conteúdo que se liga ao outro e que depois no final a gente mais adiante, depois de algumas aulas, a gente pode fazer um apanhado geral para reunir vários aspectos desses conteúdos já trabalhados e envolvendo e aproximar da Covid-19 para ter uma discussão mais específica, mais detalhada a respeito da Covid-19. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, né, mais precisamente sobre a estrutura, como é que essas substâncias, o DNA e o RNA, como é que eles são construídos, como é que eles são formados, né? Vamos lá então. Primeiramente, DNA e RNA são os ácidos nucleicos. Na verdade, DNA e RNA são siglas do nome desses ácidos nucleicos, né? O nome do DNA em português é ácido desoxirribonucleico, mas se observar aqui ácido desoxirribonucleico, não parece a sigla DNA porque começa com A. Né? Como é que seria a sigla então? Na verdade, DNA é uma sigla que vem do nome em inglês. Se for, no caso do nome em português, como é que será a sigla? E é importante saber porque pode aparecer assim nas provas também, no Enem também, ele pode trabalhar nos enunciados, nos textos, com a sigla em português. Isso é comum acontecer nas provas, tá? Então, se pegar as iniciais aqui que vão caracterizar a sigla da molécula, seriam essas indicadas em vermelho. A, D, N, tá? Então, A de desoxi, A de ácido, perdão, D de desoxi e N de nucleico. Então, ADN. No caso, a sigla em inglês, ela vem desse nome aqui, que é o nome do material genético em inglês, que minha pronúncia do inglês não é boa, então não vou me atrever a falar, mas seria aqui, o ácido ele vem para o final, ele é a última palavra e não é a primeira, né? Então, a primeira, a gente vai indicar aqui na sigla DNA como é que ficaria, os indicados em vermelhos, D, N, A, tá? Com RNA também não é diferente. O RNA é ácido ribonucleico, é a sigla também, mas não começa com R, começa com A em português. Então, destacando as letras aqui que caracterizam a sigla em português, ficaria A de ácido, R de ribo, N de nucleico. ARN é a sigla em português. Do nome em inglês, o ácido, assim, ele não é a primeira palavra, assim como no DNA, ele vai para o final. Então, ele é a última letra. Como é que ficaria em inglês, então? R, N, A. Então, é o termo mais conhecido, RNA. Isso só para entender aqui que é importante saber a sigla em inglês e em português, quer dizer, porque as questões elas podem abordar os termos em português. Tá? Mas em termos de química mesmo, como é caracterizado essas substâncias, o DNA e o RNA? Bom, eles se organizam no tipo de molécula que são conhecidas como polímero. Tá? O polímero não é uma natureza química. Né? Existem substâncias de naturezas químicas diferentes que se organizam na forma de polímero. Então, uma organização molecular. Né? Um polímero ele é uma macromolécula, então uma molécula grande, que é formada pela união de moléculas menores. Então, essas moléculas menores, elas também têm um termo geral que são os monômeros. Seria mais ou menos assim, numa analogia com quebra-cabeça, né? O polímero é o quebra-cabeça montado. Você tem um quebra-cabeça cheio de peças unidas. Então, ele resulta
ele é uma estrutura grande, que é formada pela união de unidades menores, que seriam as peças desse quebra-cabeça. Então, se eu tratar de um polímero, que é o quebra-cabeça, quais são os monômeros desse polímero quebra-cabeça? As unidades menores são as peças dele. Outras substâncias que, saindo dessa comparação com quebra-cabeça, né, substâncias que também são tidas como polímeros, que apresentam essa organização, né, de moléculas químicas. As proteínas. As proteínas são moléculas grandes que são formadas pela união de aminoácidos, que são moléculas menores. Então, se o polímero é proteína, que é uma molécula grande, as unidades menores, os seus monômeros, são os aminoácidos. Tá, e com relação ao DNA e o RNA, se eu estou dizendo para vocês que eles são os polímeros, quais seriam então os monômeros do DNA e o RNA? Os monômeros de DNA e RNA eles recebem o nome de nucleotídeos. Então, falou nucleotídeo é o monômero do DNA e do RNA. Mas eles podem ter diferença entre eles, sendo que um é de DNA e o outro é de RNA? Podem não. Eles têm diferença entre eles, tá? Como é que é a estrutura de um nucleotídeo, então? Seja ele de DNA ou RNA, que a gente vai ver as informações dos dois, tá? Se a gente pegar um padrão, independente de qual tipo de nucleotídeo, se é de DNA ou RNA, basicamente, o que todo nucleotídeo tem? Ele tem uma extremidade, uma molécula aqui de fosfato. Esse fosfato está ligado a uma pentose, sendo que pentose é um nome de um açúcar simples, de um carboidrato simples, um monossacarídeo, que tem 5 carbonos na molécula, por isso pento. Pento vem de penta, penta é 5, então a gente representa por um pentágono aqui para indicar a pentose. E do outro lado, ligado à pentose, tem uma base nitrogenada. Então, o nucleotídeo de ácido nucleico ele tem um fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base nitrogenada. No caso da pentose, quais seriam as pentoses? Se eu estou dizendo para vocês que tem uma diferença de DNA e RNA, uma delas está na pentose dos seus nucleotídeos. No DNA, a pentose é a desoxirribose. E é justamente esse açúcar, essa pentose dos nucleotídeos de DNA, que dá nome ao ácido desoxirribonucleico. O DNA chama ácido desoxirribonucleico porque o seu açúcar é a desoxirribose, a sua pentose dos nucleotídeos é a desoxirribose, desoxirribonucleico. Tá? Com relação ao RNA, a pentose é diferente, já não é a desoxirribose, é a ribose. Lembrem que o RNA recebe o nome de ácido ribonucleico. Então, ribonucleico vem de ribose. Tá? Então, já é a primeira diferença aqui entre DNA e RNA. O seu açúcar, a sua pentose é diferente. No DNA, desoxirribose e no RNA, ribose. Tá? E com relação à base nitrogenada. Bom, a base nitrogenada, elas também variam. Tá? O total existente de bases nitrogenadas são 5 que vão compor os ácidos nucleicos. Só que o DNA tem 4 delas e o RNA também tem 4. Então, a que falta no DNA está no RNA e a que falta no RNA está no DNA. Vamos ver aqui embaixo, então, quais são elas. Essas bases nitrogenadas, como eu falei para vocês, o DNA tem 4, então vamos focar aqui primeiro aqui em cima. Tá? Quais são elas? A adenina, a timina, a guanina e a citosina. Elas têm esses nomes e eu já coloquei aqui destacado a letra inicial de cada uma delas. Tá? E essa letra inicial está com coloração vermelha na adenina e timina, e existe essa setinha aqui, apontando para os dois lados, justamente para dar a entender que onde tem adenina no DNA, do outro lado tem timina. Tá? Essas bases elas são complementares, uma liga na outra. Então, o DNA, se ele tem a adenina de um lado, do outro lado ele vai ter a timina. Como isso acontece, a gente vai ver já já. Se ele tem a guanina de um lado, do outro lado ele tem a citosina, que estão separadas por cores iguais, né, porque são complementares entre si. Se eu passar para olhar o RNA agora, o RNA ele contém a adenina, contém a guanina, contém a citosina da mesma forma, mas a diferença é que ele não tem a timina. No lugar da timina, que é complementar à adenina, não é timina, é uracila. Então, a timina falta no RNA e que tem a uracila. E a uracila não está presente no DNA que tem a timina. Tá? Então é uma outra diferença aqui entre os nucleotídeos do RNA.
Um não tem timina e o outro não tem adenina. Perdão, uracila. Tá. Além disso, eu já disse que adenina e timina são complementares entre si, então já é bom ir guardando que onde tem adenina do outro lado tem timina, no DNA, e que onde tem guanina do outro lado tem citosina. Mas a molécula dessas bases nitrogenadas, ela também é diferente. Então, assim, a gente já sabe que aqui ela vai variar, aqui tem um retângulo representando de modo geral as bases nitrogenadas, mas vai variar. Ele pode carregar uma adenina, ou uma timina, ou uma guanina, ou uma citosina, e se for de RNA, pode ser ainda uma uracila. Essas moléculas não são iguais, então a representação delas aqui vai acabar ficando um pouco diferente. Tá? Além disso, elas não têm tamanhos iguais. Já vou dizer para vocês aqui alguma coisa sobre isso na próxima imagem. Primeiro, se a gente colocar elas de forma mais centralizada aqui, se a gente coloca adenina, timina, citosina e guanina, dessa forma a gente consegue separar essas aqui do lado esquerdo e essas daqui do lado direito, e assim a gente consegue saber quais são púricas e pirimídicas. Já vou falar mais detalhes sobre isso. Antes vamos ver uma forma de guardar isso daqui. Se você for desenhar um quadrado cujas pontas desse quadrado sejam as bases nitrogenadas, você vai começar pela adenina, timina, citosina e guanina, fazendo esse quadrado. Tá? Uma forma de memorizar isso, outra coisa que eu esqueci de dizer, está destacado a letra inicial, porque nas questões e nos textos, nos enunciados das questões, muitas vezes aparece só a letra quando está falando de DNA, então você já tem que ver a letra A e entender que é adenina. Tem que ver a letra T e já saber que é a timina, e por aí vai. Tá? Porque as iniciais elas são bastante utilizadas nos esquemas, nos textos da área, e para resolver as questões ali também você precisa fazer, muitas vezes, esquematizar o DNA, então vai usar as letras iniciais. Tá? Então tem que já saber isso. Então, mas voltando à ideia do quadrado, se você vai fazer um quadrado assim, primeiro, memorizar quem que encaixa com quem. Adenina encaixa com timina, guanina com citosina, isso a gente já falou. Mas o que é bom para, usualmente, né, muitos professores usam como técnica para memorizar. Você vai falar, pegar as iniciais de água, tônica, coca, gelada. Água, tônica, coca gelada. Assim você faz o quadrado, água, tônica, coca gelada. Por que isso é interessante? Porque se você faz esse quadrado de água, tônica, coca gelada, você vai separar a água e o gelado para o lado esquerdo e a tônica e a coca para o lado direito. Assim, a água e a gelada vai representar, a gente consegue aqui nesse esquema falar para vocês aqui que essas bases são chamadas de bases púricas. A adenina e a guanina, elas derivam de uma substância chamada purina, e é uma substância que é um pouco maior do que as outras, tá? Então elas têm tamanho diferente, elas têm tamanho maior. A gente vai ver a imagem já mais para frente, vai ver por que elas, como é esse tamanho maior, tá? As outras, que são as menores, timina, citosina, porque ficou tônica e coca, e como a uracila é equivalente à timina, só que lá no RNA, todas elas juntas, elas são chamadas de bases pirimídicas. Elas derivam de uma substância chamada pirimidina, por isso o nome pirimídica, e a molécula delas é um pouco menor do que as bases púricas. Então vai ser sempre assim, uma base púrica ligada a uma pirimídica, adenina púrica, pirimídica timina, guanina púrica ligada à citosina pirimídica, tá? Adenina pura ligada à uracila pirimídica, pura não, púrica, perdão. Certo? Então, a partir daí dando continuidade. Primeiro, a gente já teve alguma informação sobre a molécula, vamos falar do DNA, o que é o DNA em si. O DNA ele é conhecido, ele é chamado, né, ele é de fato o material genético dos seres vivos. Né? O que significa material genético? Primeiro, genético porque ele tem genes. Aí qual que é a ideia de gene? A gente tem o hábito de falar assim, o gene é responsável por nossas características. Esse conceito ele não está errado, né? Genes estão responsáveis, né? Mas ele seria incompleto, na verdade, porque
Muitas das nossas características são determinadas pelos genes, mas também pode ter interferência do ambiente, né? Então o gene não age sozinho nisso. E outra coisa, assim, que o gene ele não vai determinar só essas características físicas, né? Quando a gente fala de determinar nossas características, nós temos a impressão que estamos falando só do que a gente consegue ver, das características visíveis, né? E não, os genes eles determinam também características fisiológicas, que são aquelas relacionadas ao funcionamento do nosso organismo, né? Nosso metabolismo, de como que o nosso corpo trabalha, como que ele funciona. Então, e uma outra ideia também de gene ele é uma região da molécula de DNA que contém a informação para produzir uma proteína. Então, o gene, quando ele se manifesta, ele vai produzir uma proteína e essa proteína é que vai entrar em atividade, seja para resultar em uma característica física, uma característica visível, perceptível, ou seja, um processo metabólico, uma característica fisiológica que essa proteína vai começar a agir. Tá? E o material genético também está envolvido, a ideia de genética está envolvida com a hereditariedade. Isso quer dizer que o DNA, o material genético, ele é passado de pais para filhos, de uma geração para outra, seja de qualquer que seja a espécie, né? Então é transmitido de uma geração para outra, o DNA. Bom, se a gente analisar como que esse DNA é representado, a gente já viu que ele é formado por nucleotídeos, mas esses nucleotídeos eles se unem. Se a gente pegar um esquema bem geralzão sobre como é o DNA, a gente sempre vê essa imagem aqui de duas fitas em espiral, uma do lado da outra. São duas fitas aqui encaracoladas, né? Então a gente fala que o DNA ele se apresenta na forma de dupla hélice. É como se fosse hélice porque é de uma espiral e dupla porque são duas fitas em espiral. Se a gente olhar mais de perto e com mais algum detalhe, né, essa espiral aqui, então, uma fita está do lado daqui, a outra fita do outro lado, e existe essas estruturas no meio aqui, ligando uma fita à outra. Fica com um aspecto semelhante a uma escada espiral. Se a gente olhar mais detalhe ainda na molécula, a gente já viu a ideia do nucleotídeo, né? A gente vai ir ali das bases nitrogenadas. Já vimos que a adenina ela liga com a timina e a guanina com a citosina. Essa ligação de adenina com timina e guanina e citosina ocorre na região aqui central, que se eu considerar esse aspecto aqui do DNA como uma escada, essa ligação entre as bases nitrogenadas vão constituir os degraus dessa escada. Então, se eu aumentar aqui um minutinho, um pouquinho quer dizer, aqui tem a escada representada, né, com os degraus da escada. Se eu olhar em termos de molécula e ver que existe aqui, ó, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que são as partes do nucleotídeo, fosfato, pentose e a base nitrogenada, que é a citosina. Do outro lado, ligado à citosina, tem a sua base complementar, que é a guanina. Então, as duas ligadas, guanina e citosina, vão representar os degraus dessa escada. Tá? Se de um lado tem a timina nessa escada, do outro lado, desculpa, a adenina, do outro lado tem a timina como base complementar que se encaixa. Ok? Bom, e se a gente pegasse essa escada aqui, desenrolasse ela e olhasse peça por peça, nucleotídeo por nucleotídeo desse aqui sendo colocado para construir a molécula de DNA, como é que seria isso? Vamos tentar construir essa molécula junto aqui. Vamos pecinha por pecinha do quebra-cabeça, monômero por monômero, nucleotídeo por nucleotídeo do DNA. Se existe um primeiro nucleotídeo de DNA aqui, esse nucleotídeo ele é formado, a gente já viu, por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O fosfato está ligado à pentose, que no caso aqui ó, tem 5 carbonos, por isso representado por um pentágono. Letra D aqui no meio, porque D representa a desoxirribose, ou seja, esse nucleotídeo é de DNA. Tá? Então, fosfato ligado a uma pentose desoxirribose, que é ligado a uma base nitrogenada, a gente viu que tem 4 variações no DNA: timina, adenina, guanina e citosina. Tá? Então, aqui tem um nucleotídeo só, uma pecinha, que é a timina. Se a gente desenrolou a escada, né? Então a gente vai ver a escada em espiral mais, a gente vai ver ela reta. Um nucleotídeo vai se ligar no outro. Guardem isso que eu estou dizendo aqui para vocês para entender o resto do processo. Para construir um lado da escada, como que vai acontecer um nucleotídeo se ligar no outro para construir essa escada? Vai ser sempre assim. Fosfato de um nucleotídeo vai se ligar à pentose do outro. Esse daqui
nucleotídeo já tem o seu fosfato e a sua pentose. Então, se é o fosfato de um que vai se ligar na pentose do outro, essa pentose está livre para receber o próximo fosfato. Vou voltar aqui, reparem que vai entrar um novo nucleotídeo. Esse nucleotídeo traz fosfato, pentose e base nitrogenada. E eu falei para vocês guardarem, fosfato de um nucleotídeo, que é esse que chegou, se liga à pentose do outro nucleotídeo que já estava lá. Fosfato de um se liga à pentose do outro. Quer dizer que o próximo que chegar agora vai trazer o seu fosfato para ligar na pentose do outro. Ele tem o seu fosfato, sua pentose e sua base nitrogenada. E por aí vai. Vai entrar um outro, a sua base nitrogenada, no caso, citosina. Entrando o próximo nucleotídeo, ele tem seu fosfato, pentose e base nitrogenada, ele aparecendo, o fosfato de um se liga à pentose do outro. Então, nós construímos aqui um lado da molécula de DNA com 4 nucleotídeos, sendo que cada um deles, o primeiro carrega a timina, o segundo carrega a guanina, o terceiro carrega a citosina e o quarto carrega a adenina. Essa ordem, gente, ela é importante, tá? Porque isso aí a gente vai ver depois que se mudar a ordem, vai mudar a sequência do DNA. Então a sequência é, primeiro é o T, segundo é o G, terceiro é o C e quarto é o A. Se mudar de lugar, a sequência vai ficar diferente. Tá? E isso daí futuramente a gente vai ver que pode ter alguma importância, tá? Mas por enquanto vamos continuar aqui. Construímos só um lado da escada, porque as bases nitrogenadas, quando elas se complementam, elas formam os degraus. Se eu tenho só um lado dessa escada com só uma das bases nitrogenadas, a escada está pela metade. Vamos construir o outro lado aqui então. A gente já viu que existem as bases nitrogenadas. Se de um lado tem a timina, nós vimos que quem encaixa com a timina é sempre a adenina. Então, do outro lado, para encaixar aqui, tem que vir um nucleotídeo adenina para poder encaixar. Encaixou, a adenina, ela é a base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada ligada aqui. Então, qual vai ser o próximo nucleotídeo se tem uma guanina? A gente já viu que quem liga com a guanina é a citosina. Então, se tem uma guanina, do outro lado entra a citosina, encaixou. E vai ser o mesmo caso. Voltando, esse nucleotídeo fosfato, pentose, base nitrogenada, fosfato de um vai se ligar à pentose do outro que vai entrar. E o outro que vai entrar tem que carregar a citosina, porque a citosina quer complementar a base guanina. Fosfato de um vai se ligar à pentose do próximo que entrar. E qual vai ser o próximo que vai entrar? Se aqui existe uma citosina, o próximo que vai entrar tem que ser a guanina. Encaixou, fosfato de um se ligou à pentose do outro, e agora o fosfato de um vai se ligar à pentose do outro que vai entrar. E qual vai ser esse outro que vai entrar? Se aqui tem uma adenina, esse nucleotídeo que vai entrar tem que carregar a sua base complementar à adenina, que é a timina. Entrou, encaixou, fosfato de um se ligou à pentose do outro. Então, a partir do momento que a gente sabe a sequência de um lado, se aqui tem T, G, C, A, a gente consegue determinar qual é a sequência do outro lado. Se começa com T, do outro lado só pode encaixar com A. Se encaixa com G, do outro lado só pode encaixar o C. Se encaixa o C, do outro lado só pode ser o G. Se encaixa o A, se tem o A, do outro lado só pode encaixar o A. E assim, então, construímos os dois lados da molécula de DNA, onde a escada foi desenrolada, né? Então essas regiões aqui seria cada lado desse trata de um corrimão e aqui no meio os degraus da escada. Aí imagine isso daqui se espiralizando agora até formar esse desenho aqui em espiral. Se alguém reparou aqui essa imagem, que ela já é uma imagem de editora, ela tem um pequeno erro aqui, tá? Como ela já vem pronta, é melhor esclarecer o erro, porque é muito comum as imagens dos livros virem com algumas falhas. Aqui está indicando que a guanina ela está ligada com a timina, mas a guanina não encaixa com timina, a guanina encaixa com citosina. Então essa região da imagem aqui está errada, tá ok? Com relação às púricas e às pirimídicas, eu disse para vocês aqui que as púricas, isso lá no slide lá que separava quais eram as do lado direito e as do lado esquerdo, as púricas, que são as do lado do direito, né? Água e
que era água tônica, coca gelada. Então seria o água e o gelado, ou seja, a adenina e a guanina. Reparem que nessa imagem aqui, ó, elas são maiores. A adenina é grandona, a guanina é grandona. E as outras complementares, elas são menores. E isso por quê? Vamos passar aqui que a gente consegue enxergar. Aqui nessa imagem representa o DNA na sua dupla hélice, e se a gente separar aqui os dois lados da hélice, colocar a molécula no plano, né, e olhar com mais detalhes os degraus aqui, ó, citosina encaixa com guanina, adenina encaixa com timina. Reparem aqui, ó, vamos aumentar para ver mais de perto. Reparem que a adenina e a guanina, elas são moléculas formadas por dois anéis. Então aqui está mostrando um pentágono ligado a um hexágono, né, que são representações geométricas. Então tem dois anéis, um do lado do outro. Então é uma base maior. Tanto a adenina como a guanina, elas são maiores e elas derivam da purina, portanto elas são púricas. São bases maiores do que as outras, que são as pirimídicas e que são menores. As pirimídicas, elas têm um anel só, no caso aqui de 6 lados. Então elas têm esse anel, que representando pelo hexágono, né? Então as púricas, adenina e guanina, são maiores, e as pirimídicas, timina e citosina, são menores, tá? Porque elas têm só um anel na sua estrutura. Uma outra coisa que é importante aqui saber também é com relação a essa informação que eu coloquei aqui, ó. Adenina e timina, entre elas são estabelecidas 2 ligações de hidrogênio, e entre guanina e citosina são 3 ligações. Se a gente olhar mais de perto aqui, adenina e timina têm 2 ligações. O que faz uma ligar a outra, ser complementar a outra, são essas ligações aqui, né? É claro que elas têm um formato para poder se encaixar dessa forma, mas elas estabelecem 2 ligações, enquanto a guanina e a citosina realizam 3 ligações. Essa informação é importante, já foi abordada e discutida no Enem também, principalmente em questões de engenharia genética, técnica de multiplicação de DNA. Quando leva o DNA para o laboratório, existem procedimentos, técnicas ali que têm que ser feitas para poder fazer cópias desse DNA, né? Uma técnica chamada PCR, que a gente vai falar dela futuramente, nas aulas bem mais para frente. A princípio, o que a gente precisa saber é isso, né? Essa informação é relevante para o processo de PCR, né? Da engenharia genética, mas por enquanto aqui vamos só tentar memorizar essa informação. Adenina e timina, entre elas 2 ligações de hidrogênio, e entre guanina e citosina, 3 ligações. Essa foi a estrutura da molécula de DNA. A gente pode passar agora para a molécula de RNA, que a partir do momento que a gente ficou um bom tempo falando sobre DNA, não tem muito o que falar sobre a estrutura da molécula de RNA, porque ela tem existe uma semelhança. É claro que existem as diferenças. Por exemplo, enquanto o DNA era uma fita dupla, a gente vê aqui que o DNA é uma fita simples, ele é só um dos lados da molécula do DNA, assim, se a gente fosse representar um para o outro, como é que seria isso, né? Ele não tem os dois lados, ele não tem uma dupla fita em espiral, ele é só uma fita, né? A gente viu aqui, se a gente pegar essa imagem aqui, ó, daqui para baixo, isso daqui é um nucleotídeo. A gente viu que o nucleotídeo ele tem fosfato, pentose e base nitrogenada, que as bases nitrogenadas podem ser variáveis entre si, e que no RNA nós temos 4, adenina, uracila, citosina e guanina, tá? Só que também tem que destacar aqui que a pentose, a gente já falou isso também, mas a pentose é a ribose. Então a ribose é o açúcar presente no nucleotídeo de RNA. O nucleotídeo é fosfato, pentose, que é a ribose, e a base nitrogenada, que pode ser adenina, citosina, uracila ou guanina. E aquela mesma história que eu falei para vocês antes. Para construir a cadeia, a molécula, para juntar as pecinhas do quebra-cabeça, é sempre assim: fosfato de um nucleotídeo vai se ligar à pentose do próximo nucleotídeo. Então, esse núcleo próximo tem seu fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, o fosfato de um se liga à pentose do outro. O fosfato desse vai se ligar à pentose do próximo nucleotídeo. O fosfato desse se liga à pentose do próximo nucleotídeo e por aí vai. Tá? Então, ela se constitui em uma fita só. Aí, as bases nitrogenadas ficam do outro lado aqui e ficam livres a princípio. Mas assim,
Professor, você disse lá no início que existe complementariedade entre as bases nitrogenadas, uma é complementar à outra. A adenina é complementar à uracila e a citosina com a guanina. Isso sim. Mas essa complementação a gente vai ver lá na aula de engenharia genética, de engenharia genética não, perdão, relacionada à expressão gênica, que vai ser um outro assunto aqui, algumas aulas posteriores, né, que a gente vai ver como o gene se expressa, como ele funciona. A gente vai ver que existe a construção da molécula de RNA. Então, o RNA é construído a partir do DNA, e a gente vai ver isso lá para frente. Nesse processo de construção, o DNA ele vai ser um molde, uma base para formar o RNA. Depois que o RNA está pronto, a partir da complementação das bases nitrogenadas entre as bases do RNA sendo construído com a do DNA, o RNA está pronto, ele se solta. Mas isso é um detalhe que a gente vai ver depois. O importante aqui é saber que ele também tem essa estrutura de fita simples com suas bases nitrogenadas e que não tem timina no lugar, é a uracila. Ok? Bom, por hoje é esse o recado. Falamos das estruturas dos ácidos nucleicos. E na próxima aula a gente vai abordar um outro assunto que envolve uma base fundamental da multiplicação celular, né? Que antes de toda célula multiplicar precisa de ter a duplicação do DNA, que o DNA ele tem capacidade de fazer cópias dele mesmo. Então nós vamos estudar o processo de duplicação do DNA na próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.